Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo, e o sinal está vindo de um lugar inesperado, um lugar que deveria ser a fonte de toda a força e esperança, o púlpito. Meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel, hoje vamos falar de um silêncio ensurdecedor, um tabu que corrói as fundações de muitas das nossas igrejas. Já pararam para pensar o que acontece quando o pastor, aquele que nos aconselha, que nos levanta, que nos mostra o caminho, desmorona por dentro? Pois é exatamente essa frequência que estamos sintonizando hoje. A solidão do pastor, a epidemia de burnout e depressão por trás dos púlpitos. Fica comigo até o final, porque vamos puxar essa cortina de silêncio e expor uma realidade dolorosa, mas que precisa urgentemente ser discutida. E antes de mergulharmos fundo, já sabe, né, minha anteninha abençoada? Senta o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não faz parte da nossa família de anteninhas e ativa o sininho, porque o que eu vou te contar hoje vai mexer com as suas estruturas. Vamos começar com uma imagem forte. Pense no pastor da sua igreja. Aquele homem ou mulher de Deus, sempre com um sorriso no rosto, uma palavra de ânimo, pronto para ouvir seus problemas, suas lutas, suas dores. Ele visita os enfermos no hospital, ora pelos casamentos em crise, aconselha os jovens desnorteados, administra as finanças da igreja, prepara sermões que alimentam a nossa alma e ainda precisa ter uma família exemplar, um testemunho vivo daquilo que prega. É quase a descrição de um super-herói, não é mesmo? A gente olha para o púlpito e vê uma figura de autoridade, alguém que parece inabalável, um pilar de fé. Mas o que a gente esquece, meus queridos anteninhas, é que por trás daquele terno, daquela Bíblia na mão, existe um ser humano, de carne e osso. Um ser humano com contas para pagar, com filhos que ficam doentes, com dúvidas, com medos e principalmente, com uma carga de responsabilidade que a maioria de nós mal consegue imaginar. A verdade nua e crua é que o ministério pastoral se tornou uma das profissões mais estressantes da atualidade. As estatísticas são de arrepiar. Pesquisas mostram que a incidência de burnout, depressão e ansiedade entre pastores é assustadoramente maior do que na população em geral. Estamos falando de mais da metade dos líderes religiosos sofrendo com depressão, uma porcentagem ainda maior se sentindo solitária e isolada. E o mais chocante, a cada mês centenas, se não milhares de pastores abandonam o ministério, não por falta de fé, não por escândalos morais, mas por puro e simples esgotamento. Eles se queimam por completo, até não sobrar mais nada. Mas como chegamos a esse ponto? O que transforma um chamado divino em um fardo tão pesado que esmaga a alma? A minha Antena Gospel captou várias interferências, várias estáticas que somadas, criam a tempestade perfeita. A primeira e mais óbvia é a sobrecarga. O pastor do século XXI precisa ser um verdadeiro polímata. Ele tem que ser um teólogo profundo, um orador cativante, um administrador competente, um psicólogo amador, um conselheiro matrimonial, um gestor de crises, um especialista em redes sociais e, de preferência, um captador de recursos de primeira. As igrejas, muitas vezes sem perceber, colocam sobre os ombros de uma única pessoa uma estrutura que deveria ser carregada por uma equipe inteira. É a síndrome do pastor trator que tem que resolver tudo, que tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a congregação, na sua maioria com boa intenção, acaba vendo essa figura como um prestador de serviço espiritual 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há horários fixos, não há descanso. O telefone toca de madrugada com uma emergência, o WhatsApp não para com pedidos de oração e conselhos. Ele participa dos momentos mais extremos da vida de suas ovelhas, o nascimento, o casamento, a doença e a morte. E essa montanha-russa emocional, dia após dia, cobra um preço altíssimo. A segunda interferência, e talvez a mais dolorosa, é a solidão. Parece um paradoxo, não é? Como alguém que vive cercado de gente pode se sentir tão só? Mas a solidão do pastor é de um tipo diferente. É a solidão do topo da montanha. Ele é o conselheiro de todos. Mas quem é o conselheiro dele? Com quem ele pode abrir o coração e confessar suas próprias fraquezas, seus medos, suas crises de fé, sem ser julgado? Existe um medo paralisante de parecer fraco, de não corresponder à imagem de supercrente que a congregação projeta nele. Admitir que está com depressão ou burnout, para muitos, ainda é visto como um sinal de fraqueza espiritual, uma falta de fé.
E assim o pastor sofre em silêncio, engole a dor, coloca a máscara do sorriso e sobe no púlpito para pregar sobre a alegria e a paz que ele mesmo não consegue mais encontrar. Ele se torna um prisioneiro da própria posição. Não tem amigos verdadeiros dentro da igreja, porque a relação é sempre vertical, ele é sempre o pastor, e fora dela muitas vezes não tem tempo ou energia para cultivar outros laços. E a família do pastor? Ah, minhas anteninhas, essa é outra frequência de dor que a gente precisa sintonizar. A pressão não recai apenas sobre o líder, mas sobre todo o seu lar. A esposa do pastor precisa ser a mulher mais virtuosa da igreja, os filhos precisam ser exemplos de comportamento. Eles vivem no aquário, observados, julgados e cobrados por todos. Qualquer deslize, qualquer passo em falso, vira fofoca nos corredores. O ressentimento dentro de casa, gerado por essa pressão irreal e pela ausência de um pai e marido que é consumido pela igreja, é um dos principais fatores que levam pastores a abandonar o ministério. A casa, que deveria ser um refúgio, se torna mais um campo de batalha, mais uma fonte de estresse. Vamos falar de dinheiro? Sim, vamos. Porque a idealização do ministério muitas vezes ignora a realidade material. Muitos pastores, principalmente de igrejas pequenas, vivem com salários baixíssimos, sem benefícios, sem segurança financeira. Eles lidam com a pressão por resultados, por crescimento numérico, por arrecadação, e ao mesmo tempo enfrentam dificuldades para sustentar a própria família. Essa instabilidade financeira constante é um gerador de ansiedade crônica que mina a saúde física e mental. E o que a Bíblia diz sobre isso? Será que os grandes homens de Deus do passado eram super-heróis inabaláveis? De jeito nenhum. A palavra de Deus é brutalmente honesta sobre a fragilidade humana. Peguemos o profeta Elias, por exemplo. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, vemos esse gigante da fé, que acabou de desafiar e derrotar 850 profetas de Baal no Monte Carmelo, fugindo para o deserto, com medo de uma ameaça da rainha Jezabel. E o que ele faz? Ele se senta debaixo de uma árvore e pede a morte. Ele diz ao Senhor: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Isso, meus anteninhas, é a descrição de um homem em profundo esgotamento, em depressão. E como Deus reage? Ele o repreende? Diz para ele ter mais fé. Não, Deus envia um anjo para alimentá-lo, para cuidar dele. Deus o faz dormir, o fortalece fisicamente e só depois, em sussurro, fala ao seu coração e lhe dá uma nova direção. Deus tratou o burnout de Elias com cuidado, com descanso, com pão e água antes de tratar com a vocação. E o apóstolo Paulo? Em sua segunda carta aos Coríntios, ele descreve suas lutas de uma forma que nos deixa desconfortáveis. Ele fala de pressões esmagadoras, muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de desesperarmos da própria vida. Ele confessa que sentiu a sentença de morte em si mesmo. O grande apóstolo Paulo, desesperado da própria vida, ele não esconde sua vulnerabilidade. E por que isso está na Bíblia? Para nos mostrar que o sofrimento, a angústia e o esgotamento não são sinais de falta de espiritualidade. São parte da experiência humana, mesmo para os mais consagrados servos de Deus. O problema é que criamos uma teologia do sucesso, uma cultura gospel do parecer que é tóxica. Exigimos que nossos líderes sejam perfeitos, que vivam em um estado de vitória constante, e negamos a eles o direito mais básico de qualquer ser humano. O direito de ser frágil, de se cansar, de chorar, de precisar de ajuda. E quando eles não aguentam mais e a tragédia acontece, quando um pastor tira a própria vida, a igreja fica em choque. Como pode? Um homem de Deus? Ora, ele era um homem. Antes de ser pastor, ele era um homem. E a igreja, que deveria ser uma comunidade terapêutica, um hospital para as almas feridas, muitas vezes se torna o próprio agente do adoecimento. A cobrança por resultados, as críticas, as fofocas, as expectativas irreais, tudo isso vai minando a saúde do líder. É preciso dizer com todas as letras: burnout não é falta de fé. Depressão não é ataque do diabo. São condições de saúde, são doenças que precisam de tratamento, de cuidado médico, de terapia, de descanso e, acima de tudo, de uma rede de apoio e compreensão. As igrejas precisam acordar urgentemente para essa realidade. É preciso criar uma cultura de cuidado com quem cuida. Isso significa dar ao pastor o direito de descansar, de ter férias, de ter um dia de folga de verdade, sem ser interrompido. Significa pagar um salário justo, que lhe dê dignidade e segurança. Significa ter processos claros, dividir as responsabilidades, não sobrecarregar uma única pessoa. Significa, principalmente, parar de colocar o pastor em um pedestal inatingível e começar a vê-lo como um irmão que também luta,
que também sofre e que precisa de graça e de misericórdia tanto quanto qualquer um de nós. E você, pastor, que talvez esteja me ouvindo agora, se sentindo exatamente assim, esgotado, sozinho, sem esperança. Eu quero que você saiba que não há vergonha em admitir que você não está bem. Procurar ajuda não é um sinal de fracasso, é um sinal de coragem. É sabedoria. Lembre-se do que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa fraqueza, na nossa vulnerabilidade, que o poder de Deus se manifesta de forma mais gloriosa. Não se isole. Procure um amigo de confiança, um mentor, outro pastor. Procure um profissional de saúde mental. Cuidar da sua mente é tão espiritual quanto cuidar do seu espírito. Meus queridos anteninhas, o tema é pesado, eu sei. Mas o silêncio não é a resposta. A indiferença é cúmplice. A saúde dos nossos púlpitos reflete a saúde do corpo de Cristo. Um pastor doente e esgotado, liderando no limite de suas forças, não consegue guiar o rebanho para pastos verdejantes. Ele mesmo está perdido em um deserto. Então, a pergunta que eu deixo para a gente refletir nos comentários é: o que nós, como membros de igreja, como ovelhas, podemos fazer na prática para mudar essa realidade? Como podemos cuidar melhor dos nossos pastores? E você que é líder ou conhece algum que passou por isso, qual a sua história? Vamos abrir o diálogo, vamos quebrar esse tabu com respeito, com amor e com a verdade. Precisamos resgatar a essência do Evangelho, que é a graça. A graça para com os outros e a graça para conosco. Nossos pastores não são super-heróis. Eles são servos e, como qualquer servo, eles se cansam. E precisam desesperadamente do nosso apoio, da nossa intercessão e do nosso cuidado prático. Que a gente possa ser para os nossos líderes o que aquele anjo foi para Elias no deserto. Uma fonte de sustento, de descanso e de encorajamento. Para que eles possam se levantar e continuar a jornada. E aí, anteninha, essa frequência te tocou? Se essa mensagem fez sentido para você, não guarda só para ti. Compartilha esse vídeo com todo mundo da sua igreja, no seu grupo de WhatsApp. Vamos espalhar essa conscientização. E claro, não esquece de deixar o seu like, que ajuda a nossa antena a alcançar mais gente, e de se inscrever para não perder nenhuma das nossas próximas sintonias. Um grande abraço e até a próxima!